Olá pessoal, estamos aqui hoje para falarmos um pouco sobre a importância da suplementação no período chuvoso do ano. Nós sabemos que a suplementação ela é um ponto essencial dentro do processo produtivo de bovinos e nós temos que lembrar sempre que é muito importante que nós tenhamos todo o cuidado frente à suplementação dentro desse período de águas, haja vista que é onde nós temos a maior oferta de alimento e onde nós temos aí então o maior potencial de produção dos animais. E é isso que nós vamos comentar hoje. Antes da gente iniciar especificamente falando de suplementação, eu trouxe aqui alguns dados relacionados à produtividade do Brasil, para nós entendermos onde o Brasil se encaixa dentro da produção de bovinos no mundo, tá? Então aqui nós temos um mapa que nos mostra que o Brasil é o segundo maior país em número de bovinos, tá? Temos aí a Índia com o maior rebanho bovino do mundo, mas nós devemos lembrar que a Índia ela não explora comercialmente todos esses bovinos. Então, se nós pensarmos em rebanho comercial, nós temos o Brasil sendo detentor do maior rebanho comercial do mundo, seguido então da China, posteriormente os Estados Unidos, a União Europeia então ocupando a quinta posição aí em número de bovinos e em sexto lugar a Argentina. Quando nós pensamos na produção de carne, o Brasil ele ocupa a segunda posição, com ao redor de 18% dos bovinos da produção de carne produzida no mundo. Em primeiro lugar, nós temos os Estados Unidos, com aproximadamente 21% de toda a produção de carne que é produzida no mundo. E em terceiro lugar, a China. Ou seja, nós somos aí um dos grandes players na produção de carne e uma grande vantagem, nós somos um dos únicos países que ainda apresentam uma possibilidade de crescimento em área e em produção. Quando nós pensamos no consumo de carne, o Brasil ele cai para terceiro lugar, onde se nós analisarmos todo o consumo mundial de carne bovina, o Brasil representa aproximadamente 13% de toda essa carne que é consumida no mundo, é consumida aqui no Brasil. Em primeiro lugar estão os americanos, com ao redor de 21,5% de toda a carne consumida no mundo. A China em segundo lugar, com aproximadamente 19%. Então, posteriormente, aí, nós temos o Brasil com ao redor de 13%. Então, aí o que acontece? É muito importante nós lembrarmos que, quando nós pensamos em players de exportação de carne bovina, aí sim o Brasil ocupa o primeiro lugar. De toda a carne comercializada no mundo, exportada no mundo, 24,5% sai do Brasil. Posteriormente, nós temos aí a Austrália, com aproximadamente 12,5% de toda a carne exportada, comercializada, oriunda aí, da Austrália, seguido da Índia. Lembrando que na Índia aí nós temos uma grande parcela dessa carne sendo carne de bubalinos, tá? Depois os Estados Unidos, a Argentina e todos os outros países. Então, quando nós jogamos esses dados em gráficos, quando nós pensamos em produção versus consumo, o que a gente consegue observar? Que nós temos alguns países, como por exemplo a União Europeia, aí, composta por 27 países, onde a produção e o consumo ela é bastante similar. Os Estados Unidos, a mesma coisa, ou seja, o que se produz e o que se consome é quase que a mesma coisa. Quando nós analisamos a China, nós temos um consumo muito maior do que aquilo que eles produzem atualmente, e o Brasil o inverso, tem um consumo menor do que aquilo que é produzido, assim como também a Argentina, onde o consumo é menor do que é produzido. Mas olhando basicamente o gráfico, o que a gente consegue observar? Que a demanda necessária da China para atender aí esse consumo de carne, ele pode ser quase que na totalidade atendido por aquilo que é produzido no Brasil, ou seja, aquilo que não é consumido no Brasil, aquilo que de certa forma sobra do consumo brasileiro poderia ser então exportado para a China para atender a necessidade dos chineses. E é isso exatamente que ocorre, é um dos nossos grandes clientes aí na aquisição de carne bovina. A China é o maior player de aquisição dessa carne brasileira, exatamente por quê? Porque apresenta uma alta demanda. Aí quando nós pensamos no sistema produtivo brasileiro, pelo gráfico nós observamos o quê? Que mais de 95% de todos os bovinos criados no Brasil são animais criados a pasto. E quase, na sua totalidade,
são animais criados em cima de pastagens tropicais, onde as pastagens de inverno representam aproximadamente 0,4%, ou seja, 0,4% dos bovinos criados a pasto estão em pastagens de inverno e 94,8% em cima de pastagens tropicais. Ou seja, o que trouxe todo esse incremento aí em produtividade, em aumento de animais produzidos no Brasil, exatamente foi a introdução das pastagens tropicais no Brasil, e isso então levou aí a todo esse potencial de exploração. Mas é muito importante que a gente sempre avalie as pastagens tropicais e identifique algumas situações e alguns pontos para que a gente possa otimizar, melhorar o aproveitamento dessas pastagens e, consequentemente, aumentar e melhorar a produtividade animal. Existe um trabalho feito pela Universidade Federal de Goiás, tá, que nos mostra que no ano de 2020 houve uma mudança, aí, uma inversão das curvas. Até 2020 nós tínhamos o quê? Uma maior área de pastagens sendo utilizada e um menor número de animais. E em 2020 houve uma inversão, uma redução da área de pastagem utilizada e um aumento aí no número de animais. Ou seja, a cada dia que passa, nós temos o quê? Uma melhoria no aproveitamento dessas pastagens. Consequentemente, nós conseguimos produzir mais animais dentro de mesma área e isso, logicamente, nos mostra o quê? A eficiência na produção dos animais. Quando nós pensamos no sistema de criação de bovinos a pasto, nós temos que lembrar que existe uma interação entre planta e animal, onde alguns fatores atrelados à forragem, alguns fatores atrelados aos animais é que nos levam efetivamente à produção de carne. Quando nós pensamos em fatores atrelados à forragem, é extremamente importante que nós tenhamos em mente que a composição química da planta, ela tem relação com a produtividade animal, onde ali na composição química nós teremos o quê? Os níveis proteicos, os níveis energéticos, os níveis de minerais contidos nessa forragem. A digestibilidade dessa forragem também é um fator importantíssimo de se avaliar, de se pensar, exatamente porque também tem relação com a produtividade dos animais, assim como também os produtos da digestão dessa forragem dentro do animal. Esses fatores, então, eles geram o valor nutricional desse alimento. E além disso também, quando nós pensamos na planta, é muito importante que nós saibamos a aceitabilidade dessa forragem pelos animais, o tempo de passagem desse alimento pelo trato digestório. Nós sabemos que existe uma variação nessa taxa de passagem, conforme o quê? Conforme a digestibilidade dessa forragem, conforme o momento do ciclo biológico dessa forragem e também, logicamente, a disponibilidade. Quanto maior a disponibilidade, maior a possibilidade dos animais consumirem mais. E, logicamente, então, a aceitabilidade, taxa de passagem e disponibilidade estão atrelados ao quê? Ao potencial de consumo pelos animais. Todos esses fatores, então, me fornecem o quê? O potencial forrageiro dessa planta, ou seja, se eu tenho oferta, se eu tenho determinados nutrientes nessa forragem, eu tenho determinado potencial forrageiro para a produção. Além disso, é muito importante nós lembrarmos que, independente de que momento de vida dessa planta esteja, essa planta ela não conseguirá fornecer 100% de todos os nutrientes exigidos pelos animais, principalmente quando nós buscamos trabalhar com animais com maior potencial produtivo. Então, a suplementação ela será necessária. Em alguns momentos, será possível trabalhar somente com suplemento mineral de linha branca, onde eu fornecerei só os minerais. Em outros momentos, será necessário também o fornecimento de suplementos que contenham também fontes proteicas e energéticas, exatamente para maximizar a produtividade dos animais. Além disso, nós temos fatores atrelados aos animais, onde a idade, o tamanho, o sexo, a genética, tudo isso influencia na demanda nutricional dos animais, assim como também no potencial produtivo. Então, aí me traz o potencial animal. E a união do potencial forrageiro com o potencial animal é o que trará aí a produtividade dos animais. Ou seja, não adianta eu ter uma alta oferta de alimento, com uma alta digestibilidade, mas eu tenho um animal que muitas vezes passou por
casos gravíssimos de diarreia, que muitas vezes tem o quê? Uma capacidade absortiva menor, que ele não vai desempenhar todo o potencial forrageiro. Da mesma forma que muitas vezes se faz todo o investimento genético nos animais, eu tenho animais jovens, animais que apresentam um alto desempenho, mas tem o quê? Uma limitação de oferta de alimento, uma limitação em relação à qualidade desse alimento. Isso também vai determinar aí, a produtividade desses animais. Um outro ponto muito importante que nós devemos lembrar quando nós pensamos em pastagens tropicais é que existe uma oscilação, uma variação em relação à produtividade dessas plantas. Essas plantas, elas comumente vão apresentar o seu maior potencial produtivo exatamente dentro do período de águas, dentro do período chuvoso, uma vez que o clima nessa época do ano é mais propício, é mais favorável para a multiplicação, para o desenvolvimento dessa planta. Então nós teremos aí sempre o quê? A maior parte da produção dessa forragem ocorrendo dentro do período de águas. 75% a 90% de toda a produção anual de forragem vai ocorrer dentro do período de águas e somente 25% ou 10% dentro do período de seca. Tudo isso atrelado a fatores climáticos, como nós já relatamos, como temperatura, luminosidade, e então isso é muito importante que os amigos produtores saibam para que assim possam se planejar, onde o mais importante é nós buscarmos a maximização da produtividade dentro do período de águas e dentro da seca que nós façamos a administração para que esses animais eles não percam peso. Ou seja, se eu tiver a possibilidade de manter uma reserva de forragem, de eu manter esses animais evitando a perda de condição corporal, a perda de peso, e assim então buscando sempre maximizar, investir ao máximo para aumentar a produtividade nas águas, eu reduzo todo o sistema ou o tempo de permanência desses animais, acelera a produtividade desses indivíduos e logicamente produzo um produto que atenda à necessidade e os anseios do mercado consumidor. Quando nós pensamos em minerais, é muito importante nós lembrarmos que os minerais exercem as mais variadas funções dentro do organismo animal, que vai desde o apetite até, por exemplo, a resistência imunológica, o desenvolvimento fetal, ou seja, todas as funções orgânicas, de uma forma ou de outra, dependem de minerais. E é muito importante nós lembrarmos que existe deficiência mineral em todo o Brasil. Aqui são alguns trabalhos, um compilado de trabalhos que mostram aí quadros de deficiência relatados no Brasil ao longo do ano, tá? A gente pode observar que na maioria dos estados foram relatados quadros de deficiência, onde havia sintomatologia clínica, prejuízo dos animais, muitas vezes até mortalidade associada ao quê? Uma baixa oferta ou uma não oferta de minerais aos animais. Pode-se observar que alguns estados não apresentam aí relatos, mas não por isso quer dizer que a quantidade de minerais existentes na forragem atenda à demanda nutricional dos animais para alta produção. É muito importante nós lembrarmos que antes de efetivamente um indivíduo apresentar sintomas de uma deficiência mineral, nós teremos outros problemas. Primeiramente, quando há uma diminuição no aporte de minerais no organismo animal, o organismo ele vai tentar compensar essa diminuição na oferta. Primeiramente, aumentando a capacidade de absorção e diminuindo aí a excreção desses minerais, tá? Tudo isso buscando compensar essa diminuição na oferta. Posteriormente a isso, ele vai tentar tirar ou reduzir a utilização desses minerais em alguns sistemas, em algumas enzimas que não são tão importantes para a vida. Nesse momento, a gente já começa a observar o quê? Uma diminuição da produtividade e caso a gente não tenha o restabelecimento dos níveis de minerais, logicamente a gente pode ter então casos mais graves, animais apresentando sintomatologia clínica e podendo vir até a óbito. Ou seja, não é porque não existe relatos de deficiência mineral clínica diagnosticada em uma região que isso quer dizer que não há necessidade de se fazer a suplementação mineral. Todas as vezes que nós buscamos aumentar a produtividade dos indivíduos, consequentemente nós aumentamos a demanda nutricional desses indivíduos. E dentro desta demanda nutricional, os minerais estão envolvidos.
Então, por isso, se eu busco maximizar a produtividade, eu aumento o requerimento de minerais desses animais. E a única forma de eu atender esses requerimentos é através do fornecimento de uma suplementação mineral, para que assim, então, esses animais consigam aí receber esses minerais. E aqui vale um ponto muito importante. De uma forma geral, o Brasil ele é muito pobre em microminerais no solo. Consequentemente, as plantas forrageiras também terão baixos níveis de microminerais e assim então os animais também receberão através da forragem níveis baixos de microminerais. E os microminerais são minerais que apresentam pequenas reservas orgânicas, que se extinguem, que se acabam com grande rapidez e se não reestabelecidas podem prejudicar diversos sistemas. E alguns sistemas que são muito importantes, que são dependentes desses minerais, são, por exemplo, o sistema imunológico. Aqui nós estamos falando de saúde, então, da capacidade do organismo combater os patógenos, os micro-organismos que o animal acaba tendo contato diariamente, e também o sistema reprodutivo. Então, quando nós pensamos em animais que nós buscamos alta produtividade, é muito importante que nós tenhamos um cuidado frente ao fornecimento de minerais e, principalmente, frente ao fornecimento de microminerais. Haja vista que animais sem saúde são animais que não produzem. Quando nós pensamos nos níveis proteicos dessas forragens, há também uma variação ao longo do ano, onde nós temos os maiores níveis de proteína também associados às épocas mais chuvosas, ou seja, dentro do período chuvoso é o momento onde nós teremos o quê? O maior potencial, o maior nível proteico de uma forragem nas folhas. Nós temos que lembrar que quando nós falamos em forragem, falamos em bovinos, o alimento dos bovinos são folhas, não são talos, não são raízes, então nós temos o quê? Sempre que ter a máxima oferta de folhas, e nessas folhas, sempre que possível, que nós tenhamos o máximo de proteína, o máximo de energia possível. Assim como a proteína, a energia também, a sua maior quantidade ocorrerá dentro do período chuvoso e é muito importante que nós saibamos isso exatamente para que a gente trace algumas estratégias frente ao fornecimento desses elementos minerais. Então, é sempre muito importante que a gente avalie uma forragem em relação ao seu valor nutricional, a sua interação na sua composição química, ou seja, a interação entre os seus componentes, que a gente avalie a digestibilidade, que a gente avalie o consumo pelos animais. E como que a gente faz isso? Primeiramente, a gente tem que entender que dentro de uma forragem, a gente tem a partição e a divisão dos nutrientes ali dentro contidos. Primeiramente, nós temos que lembrar que uma planta ela é composta por matéria seca e por umidade, que basicamente é água. Ou seja, tudo que se extrai de água, o que sobra é matéria seca. Dentro dessa matéria seca é onde nós faremos toda a conta de consumo, quanto o animal pode ou não consumir dessa forragem, e dentro dessa matéria seca estarão os nutrientes. Os nutrientes então podem ser fracionados em carboidratos, ou seja, fontes de energia, em proteína bruta, em gordura e também em outros nutrientes. Quando nós pensamos principalmente em carboidratos e proteína bruta, esses são pontos fundamentais para que a gente avalie, para que a gente leve em consideração. Dentro dos carboidratos, esses carboidratos podem ser carboidratos estruturais, ou seja, que participam da estrutura da planta, e carboidratos não estruturais. Qual é o problema dos carboidratos estruturais? Que principalmente são celulose, hemicelulose e um pouco de pectina. A celulose e a hemicelulose, elas estão sempre entremeadas com uma lignina, tá? Que é um fator, é um componente da planta, só que ele não é digestível, ele não é digerível pela microbiota ruminal. E isso, então, quer dizer que, dependendo do teor de lignina que existe dentro de uma planta, o acesso ou a capacidade da microbiota a acessar a celulose e a hemicelulose pode ser comprometida, tá? E, consequentemente, se eu não tiver rápida liberação desses carboidratos, eu perco eficiência na atividade microbiana. Quando nós pensamos nos carboidratos não estruturais, como os açúcares e o amido, esses carboidratos são rapidamente fermentáveis no rumen, são rapidamente disponibilizados para a microbiota ruminal e serão utilizados, então, para a atividade microbiana. Logicamente, para que a microbiota aproveite e degrade esses carboidratos, é necessário também proteína. Essa proteína ela pode ser oriunda de nitrogênio não proteico,
tá, de NNP, como por exemplo aí nós temos a ureia como uma fonte de NNP, mas as forragens também apresentam NNP e também poderemos ter a fonte de nitrogênio proteico, que é através da quebra da proteína em aminoácidos e assim então a liberação de NNP. O que é importante? Nós precisamos ter o que sempre? Níveis de proteína e energia ajustados e disponibilizados para a microbiota sempre no mesmo tempo. Se eu tiver tempo de liberação de energia diferente do tempo de liberação de proteína para a microbiota ruminal, o que acontece? Ela não consegue utilizar isso na sua multiplicação, ela não consegue transformar isso em o quê? Proteína microbiana. Consequentemente, eu perco eficiência na produção. Quando nós pensamos em proteína para ruminantes, a melhor proteína existente para ruminantes é a proteína oriunda da microbiota ruminal, ou seja, a proteína microbiana, que é disponibilizada através da morte desses micro-organismos, dessas bactérias ruminais, que serão degradadas, serão quebradas e servirão como fontes de nutrientes para os bovinos. Um outro ponto importante que a gente sempre tem que lembrar é que conforme a planta ela se desenvolve, eu vou mudando o perfil de desenvolvimento dessa planta, de componentes dessa planta, tá? E assim também eu tenho o quê? De uma certa forma, o aumento do teor de lignina. O que é importante lembrar? Que quanto mais lignina existe em uma planta, mais difícil é para a microbiota ruminal acessar a celulose, a hemicelulose e fazer a degradação desses carboidratos estruturais. Consequentemente, isso tende a interferir no desempenho produtivo dos animais. Por isso que quanto mais velha é uma planta, mais passada é uma planta, menor é a produtividade dos animais quando comparado a plantas jovens, a uma planta de rebrota, a uma planta em início de crescimento. Tá? Isso é visto facilmente através desse gráfico que mostra as fases de desenvolvimento de uma planta, onde a digestibilidade ela está atrelada ao FDN, que quer dizer celulose, hemicelulose e lignina. E quanto mais lignina eu tenho em uma planta, logicamente, menor é a digestibilidade dessa planta. Comumente também ocorre uma variação, uma oscilação nos níveis proteicos e energéticos dessa forragem, tá? Haja vista que, dependendo da fase de vida dessa planta, essa planta ela terá uma mobilização de nutrientes para determinados momentos. Quando eu penso na fase de crescimento da planta, a mobilização de nutrientes está exatamente para o quê? Para que essa planta cresça, para que essa planta desenvolva, para que haja produção de novas folhas, para que essas folhas cresçam. A partir do momento que a planta começa a florescer, ela levará a mobilização de nutrientes para onde? Para sementes, exatamente para que haja perpetuação da espécie e assim então para que essas sementes elas possam sobreviver ao meio ambiente e possam então gerar uma nova planta e desta maneira levar à perpetuação da espécie. Consequentemente, nesses momentos já há uma diminuição na qualidade nutricional dessa forragem. As células das plantas, elas apresentam uma parede, que é uma proteção para essas células. E essa parede, conforme a planta vai se desenvolvendo, ela tende ao quê? A se espessar. Quanto mais espessa é a parede celular de uma planta, mais difícil é para a microbiota acessar os componentes existentes dentro dessa célula. Dessa maneira, então, isso dificulta toda a atividade microbiana e isso tende a diminuir a produtividade dos animais, tá? Um outro ponto muito importante que nós devemos lembrar é que a gente deve sempre trabalhar com uma relação mais próximo possível de proteína e energia, que seria uma parte de proteína para 7 partes de energia. Aqui é um exemplo do que acontece ao longo do ano com a Braquiária brisanta, tá? Onde se nós olharmos aí as colunas em cinza, o que a gente observa? A relação proteína e energia. E observe, dentro do período de águas, nós não temos a relação proteína e energia adequada, que seria uma parte de proteína para 7 partes de energia. Então, o que acontece? Quanto menor essa relação, pior é o quê? A eficiência ou o aproveitamento dessas proteínas e energias pela microbiota ruminal. Isso ocorre com a Braquiária brisanta, isso também ocorre com a Braquiária decumbens, assim como também ocorre com, por exemplo, um pânico como o Maasai. E aí isso é muito importante de nós lembrarmos porque como nós poderemos melhorar essa relação proteína e energia? Exatamente através de uma suplementação proteica energética de águas, fornecendo
fontes complementares de proteína e energia, melhorando essa relação proteína e energia, consequentemente melhorando a eficiência da microbiota ruminal. Quando nós pensamos em FDN, como já foi dito, que é composto por celulose, hemicelulose e lignina, quanto maior for o nível de FDN de uma forragem, pior é o consumo pelo animal. Exatamente por quê? Porque nós pensamos em uma forragem mais dura, mais fibrosa, mais difícil de ser degradada, mais difícil da microbiota ruminal acessar esses nutrientes, principalmente os carboidratos, e desta maneira nós diminuímos a atividade microbiana. De que forma? Havendo uma maior perda de micro-organismos do que uma multiplicação. Consequentemente, isso leva a uma diminuição no consumo, isso leva mais tempo desse alimento permanecendo dentro do rumen para ser degradado e, logicamente, isso impacta tanto no consumo de forragem quanto na produtividade animal. Então, o que é importante nós lembrarmos? Que nós temos sempre que buscar trabalhar com forragens com baixos níveis de FDN. Nós sabemos que é extremamente difícil que isso ocorra, principalmente em pastagens tropicais, devido ao clima. Então, é muito importante que nós busquemos trabalhar com outras fontes de nutrientes para os micro-organismos ruminais. Aí entra novamente os suplementos proteico-energéticos para que nós possamos fornecer proteína e energia através do suplemento, não pensando no bovino em si, mas pensando nos micro-organismos ruminais para que eles aproveitem essas fontes proteicas e energéticas para aumentar a sua multiplicação e, desta maneira, uma maior população microbiana trabalhando dentro do rumen melhore a degradação de alimento, diminua o tempo que esse alimento permaneça no rumen, melhore o tempo de passagem, consequentemente, havendo uma maior oferta de nutrientes, porque o animal tende a comer mais. Então, em resumo do que eu falei até agora para vocês, aqui está explicado em um gráfico o que ocorre. Quando nós temos o FDN, nós temos primeiramente a lignina entremeando a celulose e a hemicelulose, e ali então haverá uma atividade fúngica, onde os fungos serão responsáveis pela quebra dessa parede celular, para que assim então ela abra caminho para que a microbiota, para que as bactérias celulolíticas, as bactérias hemicelulolíticas, elas façam a degradação desses carboidratos. Quanto mais espessa for essa parede, quanto mais espessa for essa quantidade de lignina ao redor da celulose e da hemicelulose, mais tempo demandará para que os fungos trabalhem ali fazendo a quebra dessa parede e assim então mais tempo será necessário até que as bactérias celulolíticas e hemicelulolíticas possam efetivamente ter acesso a esses carboidratos. Quando nós temos um tempo muito grande atrelado a essa atividade dentro do rumen, isso leva ao que? Uma perda de micro-organismos, exatamente porque eles começam a morrer sem ter o que? Alimento para continuar se multiplicando. Por isso é muito importante que nós busquemos sempre o sincronismo entre a proteína e a energia. Exatamente, porque se nós não tivermos proteína, amônia disponível ali para a bactéria ruminal, e logicamente junto a isso nós não tivermos o que? Carboidratos, essa bactéria não vai se multiplicar, eu não vou ter então a produção de proteína microbiana em quantidade satisfatória, eu vou ter perda de eficiência e assim então eu vou ter o que? Perda de desempenho. Então o objetivo é que nós mantenhamos sempre um platô ou um nível ótimo desses nutrientes circulantes dentro do rumen dos animais, que seria determinado ali pela linha em amarelo, onde nós temos que trabalhar com diferentes alimentos, diferentes fontes de nutrientes dentro da dieta dos animais, exatamente para quê? Para que nós tenhamos, então, um nível ótimo desses nutrientes disponíveis para a microbiota ruminal. Se nós pensarmos nas linhas descritas ali em A, nós teríamos ali, por exemplo, os nitrogênios não proteicos, oriundos tanto da forragem quanto da ureia, como fonte de nitrogênio para essa microbiota, assim como também os açúcares, sendo rapidamente fermentáveis e disponibilizados dentro do rumen. Posteriormente, na curva B1, nós teríamos ali os peptídeos, os oligopeptídeos, o amido também sendo disponibilizado para essa microbiota como fonte de proteína e energia, tá? E na linha B2 ali nós teríamos o quê?
a proteína verdadeira sendo quebrada, principalmente a proteína oriunda da forragem, assim como também os carboidratos oriundos da parede celular dessa forragem. Ou seja, nós temos 3 momentos de liberação de nutrientes, momentos diferentes que nos levarão ao quê? A um nível ótimo de nutrientes disponibilizados aí para a microbiota ruminal, para que ela então tenha a sua máxima efetividade na degradação de alimento e na disponibilização de nutrientes. Então esse é o objetivo de nós fornecermos fontes complementares de proteína e energia através da suplementação proteica energética. Então é muito importante sempre que nós tenhamos oferta de forragem, que nós busquemos sempre o ponto ótimo dessa forragem para pastejo dos animais, mas que dentro do coxo nós tenhamos ali uma suplementação feita de forma adequada, com produtos apropriados, específicos, ajustados e balanceados para atender a demanda desses animais. E o nosso objetivo com essa suplementação proteica energética não é realizar a substituição da forragem pelo suplemento. Nós não queremos um efeito substitutivo. O que nós buscamos principalmente é um efeito aditivo, onde nós buscamos manter o mesmo nível de forragem e fornecer uma carga a mais de nutrientes através do suplemento. Ou em algumas situações o efeito combinado, onde eu tenho uma diminuição na oferta de forragem, mas com o uso de suplementos eu continuo aumentando e melhorando o aporte de nutrientes para os animais. E o que isso nos traz de vantagem? Quando nós pensamos, por exemplo, em matrizes, aqui tem um trabalho bastante interessante que nos mostra a suplementação proteica energética comparada à suplementação mineral 10 dias antes da estação de monta e durante 30 dias na estação de monta. E nos mostra o quê? Quais foram os resultados? As primíparas dessa propriedade, desse experimento, quando suplementadas com fontes de proteína e energia, elas quase que dobraram o número de prenheses, tá? Saindo ali de 33% em vaca suplementada somente com suplementação mineral, indo para quase 61% de prenhez quando receberam suplementação mineral proteica energética na quantidade de 0,12% do peso vivo. Quando nós analisamos e observamos as multíparas, houve um incremento de quanto? De 6% no índice de prenhez. E por que há essa mudança, há esse aumento aí no número de prenhez? Exatamente por quê? Porque eu levo esses animais a apresentarem o melhor consumo de forragem, levo esses animais a atenderem melhor sua demanda nutricional e, logicamente, isso influencia na prenhez dessas fêmeas. E quando nós pensamos em primíparas, isso é um pouco pior, porque comumente são fêmeas jovens, fêmeas que ainda muitas vezes estão ainda em crescimento, animais mais estressados, animais que não estão totalmente adaptados ao bezerro, e tudo isso, logicamente, influencia na sua prenhez. Então, a suplementação mineral proteica energética mostra aí que é extremamente vantajosa quando é fornecida a matrizes da propriedade. Quando nós pensamos em animais jovens, animais pós-desmama, aqui tem um outro trabalho que nos mostra que houve um incremento de 270 gramas no ganho de peso diário desses indivíduos, uma melhoria na conversão alimentar desses animais jovens, ou seja, traz um grande benefício. Esse incremento de 270 gramas paga totalmente o custo adicional aí da suplementação proteica energética. Além do que, quanto mais o animal ganha ao longo do dia, menos tempo ele demanda dentro da propriedade para chegar ao quê? Ao seu objetivo final. Então é extremamente importante, extremamente vantajoso que a gente trabalhe com a suplementação mineral proteica energética para maximizar a produtividade dos indivíduos nesse período onde eu tenho maior oferta de forragem e melhor qualidade nutricional dessa forragem. Aqui nós temos um outro trabalho onde existe aí a avaliação de animais suplementados somente com suplemento mineral e animais suplementados com 2 níveis de suplementos proteica energéticos. O primeiro com 0,12% do peso vivo de ingestão e o segundo com 0,25% do peso vivo de ingestão. E o que a gente observa? Que os dois tratamentos, tanto o de 0,12% quanto o de 0,25% do peso vivo, levaram ao quê? A um incremento de desempenho desses indivíduos quando comparados a animais que receberam simplesmente a suplementação mineral.
Então, aí nos mostra novamente que a suplementação mineral proteica e energética ela é extremamente vantajosa para maximizar a produção. Não adianta nós fazermos um grande investimento em genética, em sanidade dos indivíduos e muitas vezes limitarmos esses animais ao acesso aos nutrientes. Essa limitação de nutrientes limitará o desempenho produtivo desses animais. E para que a gente possa, então, maximizar essa produtividade, a suplementação mineral proteica e energética ela se faz necessária. E um outro trabalho, quando nós analisamos o desempenho produtivo, levando ao incremento de ganho de peso de quase 200 gramas, quase 300 gramas, e quando nós pensamos no retorno financeiro, observem na última linha dessa tabela. Nós temos aí, mesmo fazendo um desembolso maior com a suplementação, nós temos um retorno muito maior, porque os animais apresentam uma maior resposta produtiva quando recebem suplementação proteica energética, quando comparada à suplementação mineral à vontade. Tá? Então, por isso, é muito importante que os amigos produtores, eles analisem, eles façam esse tipo de conta e adotem a suplementação mineral proteica energética dentro do período de chuva. Exatamente, porque é um momento onde seria como nós empurrarmos um carro na descida. Então, tudo aquilo que eu forneço de nutrientes adicionais para os animais, esses animais transformam em o quê? Em produtividade. Então, para concluir tudo isso, o que eu queria deixar para vocês? Que a suplementação mineral proteica e energética, ela visa principalmente melhorar a atividade microbiana dentro do rumen. Dessa maneira, melhorar a relação proteína e energia, consequentemente, melhorar aí a atividade microbiana dentro do rumen, aumentando a população microbiana, melhorando a degradação desse alimento exatamente por essa maior atividade microbiana dentro do rumen. Quanto melhor for a degradação desse alimento, ou seja, dessa forragem, dessa pastagem, dessa forragem dentro do rumen, melhor vai ser o tempo de passagem. Isso, então, abrirá espaço para que os animais apresentem um maior consumo de alimento e, consequentemente, tudo isso levará ao quê? A um maior aporte de nutrientes pro bovino em si, que será convertido em o quê? Em desempenho produtivo. A única forma de nós aumentarmos produtividade dos bovinos é nós trabalharmos de forma estratégica, fornecendo aqueles nutrientes necessários para que a atividade microbiana seja maximizada e desta forma, então, haja um maior aporte de nutrientes para o bovino. Tá? Então, isso é o que eu queria trazer para vocês. Aqui estão meus contatos. A Matsuri está sempre à disposição dos senhores para atendê-los. Lembrar que nós temos um grande portfólio de produtos específicos para o período de águas, para todas as categorias. E qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que o amigo produtor precise e tenha, nós estamos aqui sempre à disposição para atendê-los. Um forte abraço a todos, espero que possa ter contribuído com alguma informação para vocês. Estamos aqui sempre à disposição. Um abraço.